A origem de Vilarinho da Furna perde-se na bruma dos tempos. Segundo a tradição, teria começado por ocasião da abertura da Estrada da Geira, que ligava Braga à Astorga e daí até Roma, por caminhos que o tempo retalhou, pois a sua origem provável remonta ao ano 75 depois da Era Cristã. Contaram vozes através dos tempos que um grupo de 7 trabalhadores decidiu fixar-se junto à atual Portela do Campo. Por razões pessoais, desentenderam-se e 4 desses homens abalaram do lugar e assentaram arraiais na margem direita do Rio Homem, no sopé da montanha da Serra Amarela, no lugar onde a natureza exultante prometia vingar. Hoje, de Vilarinho, restam memórias e pedras de angulosos cortes. Paredes que se erguem para céu aberto. Janelas e postigos com vista para a água e para o imenso areal inerte, onde outrora cresciam cereais, mas de trigo dourado no estio, que ondulava ao vento e tombavam a talho de foice. Das águas paradas do Rio Homem, espreitam pilares. Suportes de vinhas que pressupõem a frescura da sombra que a parreira dá. Os mais saudosistas, com boa memória olfativa, conseguem até lembrar-se do cheiro da uva morangueira, dos aromas que as casas libertavam à hora das refeições. Memórias passadas pelas gerações que nasceram, cresceram e morreram na aldeia serrana, devotada à pastorícia e agricultura, quase incógnita do resto do país, desconhecida do mundo, por estar situada em lugar de difícil acesso. A aldeia era constituída por um aglomerado de pedras graníticas alinhadas por entre ruelas, atravessada por um caminho mais antigo que cortava São João do Campo e ia até às povoações raianas da Galiza. Uma aldeia autossuficiente, com escola, templos, espigueiros, corrais, palheiros e moinhos. Uma aldeia com fartura, beneficiando do microclima que permitia o aproveitamento total da terra nas 4 estações do ano. Uma aldeia cheia de vida, com uma divisa que a tornou única e extraordinária. Quem não é pelo comum, não é por nenhum. Logo, uma aldeia onde todos se entreajudavam e conheciam. Esta ali em cima era uma corte de cabras lá do mesinho de um tal Pinto, chamavam os Pintos. Esta a seguir do lado de cá era do Canedas. Esta ali, uma adega, e depois aquela eira, embaixo aquela casa. Aqui está com estas pedras bem feitas para cá, era também de Canedas. E por trás era a venda. Havia uma loja, a única loja que lá havia. Depois passado aqui, esta era uma casa que era que um irmão aqui do Zé herdou. A outra do lado da colar, olha ver os portais do João Bordego. É. A seguir era a vossa corte dos palheiros. Ou depois era a do Picado. Por trás era do Monel Douteiro. E assim sucessivamente. De lá está a outra dos Pintos também. Uma que está lá ainda metade na água. Este era a do Manuel Requeira, lá ao pé da eira do trigo. Vê-se que ainda está com os pés na água. Uma aldeia onde cerca de 60 famílias, algumas ligadas com laços de consanguinidade, aceitavam as normas de orientação do povoado. Leis ditadas por 6 vizinhos, chamados 6 do acordo, eleitos à vez, e um juiz ou zelador que era por eles escolhido para executar o poder legislativo segundo princípios de interesse comum da aldeia. Esses interesses eram debatidos semanalmente às quintas-feiras. De madrugada, depois de soar o toque de um búzio ou de uma buzina de corno de boi, todos acudiam ao chamamento.
Disso se recorda João Rodrigues, que ainda hoje guarda religiosamente um velho caderno, onde a junta escrevia uma espécie de ata da reunião e onde escrevia também os nomes dos faltosos e as coimas a pagar. Ora, estes documentos são os simples cadernos, podemos chamavam livros, que era daquele regime, daquela junta que os de Vilarinho, o pessoal de Vilarinho fazia normalmente às quintas-feiras de cada semana, e às vezes havia, isso é normal às quintas-feiras de cada semana. Depois, além disso, havia outras extraordinárias, não é? E então, para que é para onde eles realmente elaboravam as suas leis. Primeiramente constava da chamada, de todos aqueles que realmente constituía a tal junta, que era constituída normalmente por chefes de família, por chefe da família. Depois da chamada, os que não estivessem presentes, depois era considerada a falta e atribuída uma pequena condena, eles chamavam, que é uma multa, mas chamavam eles a condena, que normalmente rondava por 50 centavos, naquela altura, não é? As mulheres eram também chamadas a fazer parte dos seis do acordo, quando, por viuvez, representavam o cabeça de casal de uma família. Esta instituição, que a gente chama a Junta, não é uma instituição pública, não é uma instituição para zelar de interesses públicos. E há muita gente que confundiu isto. Esta instituição são de famílias, de explorações agropastoris. Porque até é uma coisa engraçada, o indivíduo só tinha direitos dentro dessa instituição quando se casasse. Mas não era porque se casava. É quando se casava, criava uma unidade de exploração económica. É? Faziam uma casa à parte. E os pais do rapaz ou da rapariga davam-lhe umas cabras, davam-lhe uns carneiros, davam-lhe um gado, davam-lhe um bocado de terra para trabalhar e ele fazia uma economia à parte. Era outra estrutura económica. E só desse modo é que era um elemento da junta. Já entrava no rol, para quando lhe tocasse a ver sem juízo o homem. Esta rotatividade democrática e a serenidade como a vida se desenrolava na margem do rio Homem impressionou Jorge Dias, o professor que, em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, defendeu como tese em Munique, na Alemanha, Vilarinho da Furna, uma aldeia comunitária. Depois da inauguração da barragem, Miguel Torga, numa das suas múltiplas visitas a Terras do Boro, escreveu no seu diário, a 18 de julho de 1976, um réquiem à aldeia submersa. Vilarinho da Furna, sacrificada pelo progresso, deixa-se cobrir por um denso lençol de água que escondeu um passado milenar. Segundo a hipótese mais provável, e segundo uma tradição que vem de tempos imemoriais, teria tido a sua origem quando se construiu a célebre estrada da Geira, que ia de Braga até Astorga e depois daí até Roma, o tempo de Vespasiano e do seu filho Tito, que também foi imperador, e que estaríamos exatamente pelo ano 70 da nossa era, portanto, Vilarinho da Furna, muito provavelmente, durou rigorosamente 1900 anos. Quase 2000 anos de passado diluído nas águas resultantes da confluência do rio Homem e dos ribeiros da Gemesura, Campo do Gerês e Freitas e da Bacia de Bufra. Uma albufeira que cobre 336 hectares de extensão de terra. Um monumento ao progresso para o bem comum que, humildemente e sem reservas, o povo de Vilarinho aceitou.
barragem, pelo que me contam das pessoas, sei que venderam todos os rebanhos com medo, contam-me agora com medo de que os indivíduos de fora viessem perturbar e roubar cabras ou ovelhas, e a partir daí vendeu-se muitos rebanhos. Ficaram as cortes das cabras vazias, havia aí muita gente nesse tempo, muita gente para construir a barragem, indivíduos à procura de emprego, isto era meus filhos já no centro. Os empreiteiros fizeram alguns bairros, mas não chegava a toda a gente. E o pessoal daqui tinha as cortes vazias, aproveitou, começou a alugar as cortes das cabras e cardeiros, coisas em cubículos pequenitos, tinha alguns aí no campo de pé. E eram casas de habitação, outros transformavam em lojas, em pequenas, coisas chamam, pequenas pensões, dava a comer a gente lá da barragem. E mudaram então todo aquele sistema que era de construções, aquele espaço das cabras e dos carneiros para um bairro de pessoal mais simples das barragens. E nós começámos-lhe a chamar de barragistas, porque eram gente diferente, até começámos a observar um bocado a maneira da gente falar. Alguns barragistas ficaram pela obra mais de 3 anos e acabaram por constituir família com quem tinha colocado reservas à sua presença na terra. Houve até quem rezasse para que a obra não chegasse ao fim. Quando estava a construir a barragem, uma barragem tem um arco, e elas acreditavam, mas acreditavam mesmo que a Senhora da Conceição ia impedir que Vilarinho que a barragem se levasse acima. Olha, ela até está a ficar torta, a Senhora vai botar lá abaixo. Tinham essa fé. O caráter inconformista das gentes de Vilarinho, a sua retidão e integridade criaram problemas ao poder. Em 1848, o rei enviou para o Gerês os serviços florestais. Alguns auxiliares dos agrónomos enviados tentaram apropriar-se da terra e isso levou a lutas dramáticas, mas a luta não ficou por aí. Em 1945, o Estado português resolveu plantar Serra de Vilarinho da Furna, neste caso do Gerês e Serra Amarela, e sem pedir a ordem a ninguém começaram a fazer plantação. Bom, a gente reuniu-se, contactou com o advogado e pusemos um processo contra o Estado português. Andava por lá uns 20 anos esse processo em tribunal e em 1962, salvo erro, e finalmente o Estado português foi condenado a reconhecer aquele terreno como Vilarinho da Furna. Vai ser por essa altura também que a própria barragem vai ser decidida a construí-la. Isto só depois quando isto começou a manobrar assim, de verdade mesmo, depois quando fizeram aquelas pesquisas lá embaixo, ainda esteve para aí 10 anos ou mais sem começar. Depois começaram a fazer aquela estrada onde tivemos a volta para baixo. Pronto. Quando começaram a fazer aquela estrada, é que a gente começou a marinhar, a perguntar e ver onde é que havia de comprar e como havia de ver. Não havia nada a fazer. Pelo bem público comum, a aldeia teria que ser submersa. Outra qualquer razão despertaria nos furnenses o lado guerreiro de defesa da terra, que alguns dizem pertencer aos seus antepassados búrios, um grupo étnico dos suevos que se instalou entre os rios Homem e Cávado antes da origem da nacionalidade. Mas, acatando o irreversível, os furnenses desmantelaram as suas casas, retiraram todos os seus haveres para se mudarem para outros lugares na região e começarem uma vida nova. Só depois, ao longo do tempo, é que me fui apercebendo do sofrimento que as pessoas tiveram por abandonar a terra. A partir daí, a gente que ia depois de sair de lá começou a ir as primeiras vezes para ali, uma zona que se chama a Guarda, olhava para a terra, começava a chorar. Outros nem tinham a coragem de vir para ali, nem vir aqui ao campo, porque nós, a aldeia do campo, ficou com um compromisso religioso de fazer uma festa principal do Vilarinho, que era a Senhora da Conceição. Muitas das pessoas com grande devoção, gente mais velha que tinha amor a essa festa, que impunha muito empenho na festa, e nem sequer tinha a coragem de ir a essa festa pelo facto de não aguentar ver a aldeia debaixo d'água. Passaram muitos anos até que alguns antigos habitantes de Vilarinho da Furna voltassem ao lugar para ver a bacia da Albufeira. Os suficientes para recomeçarem com sucesso as suas vidas não muito longe dali. As indemnizações pagas aos antigos habitantes foram irrisórias, mas habituados a viver com contenção,
conseguiram se ingrar e envelhecer tranquilos, sem sobressaltos, apoiados por remotas recordações. Recordações de infâncias felizes do lugar que os moldou, suficientemente homens para entenderem os avanços do progresso dos tempos que correm. Para os mais sensíveis, que estremecem e se inquietam nos sonhos com a lembrança da sua casa inundada, fica o registro de uma aldeia fantástica, quase fantasmagórica, uma espécie de Atlântida afundada no oceano revolto das agrestes montanhas graníticas. Eu fui dos que acompanhei, eu e outro rapaz da minha altura, que acompanhámos a subida da água. Nós ficámos tão entusiasmados, com a subida da água começámos a fazer um barco, às escondidas dos nossos pais, lá nos campos. Fizemos um barco, está um bocado de alcatrão, parecia mais um carro daqueles com uns ladrais. Pusemos-lo na água, aquilo começava a ter água do lado. E depois, imagina, a gente sabia nadar, não é?
Trouxemos o barco outra vez para a margem e um senhor acusou-nos aos nossos pais. Foi lá o meu pai, escangalhou-nos o barco todo com uma chave. É uma história engraçada. O peso que a barragem de Vilarinho da Furna tem para o contributo energético nacional não se sabe ao certo. A par com a barragem do Lindoso, 20 anos depois de inaugurada, fazia parte de um projeto global para produzir energia para o litoral e centros urbanos. As aldeias próximas da barragem, que sofreram com a sua construção, não beneficiaram com o invento de Thomas Edison. Só muitos anos mais tarde conheceram a luz elétrica. Para alguns habitantes, a força do caudal do rio não justificava semelhante obra. O Rio Homem e o Ribeiro das Furnas, por vezes, mais pareciam um regato. Eu não sei, pelas contas da EDP hoje, que faz muito quilowatt de energia, não sei que peso tem a produção de energia da barragem de Vilarinho. Nem sei o que é que os levou a fazer a barragem. Há muita gente que especula. Uma atitude política que não convinha ao sistema, ao regime de Salazar, um símbolo tão manho do comunitarismo que fazia lembrar os regimes de esquerda. Penso que não devia ser esse o motivo que se fez a barragem. As pontes romanas e a bela ponte do Coço, de onde se refletia o rio, ficaram imortalizadas na memória das gentes, em parcas fotografias, no celuloide dirigido por António Campos e em carvão, desenhado pelas mãos rústicas do povo. A aldeia pode ser revisitada a partir destes desenhos e outros objetos num museu. O Museu de Vilarinho surgiu-me de uma ideia nos anos 60, por 64, 65, em que eu achava que se deveria fazer qualquer coisa para preservar a memória de Vilarinho da Furna. A falta de melhor ideia, olha, surgiu a ideia do museu. O museu esse que foi feito, acabou por ser feito com as próprias pedras da aldeia comunitária e que trouxemos dos grandes edifícios lá da própria aldeia. Trouxemos depois os objetos, andaram para ali as pedras e os objetos a monte durante mais de 20 anos e em 1981, depois de muitos contactos com a Câmara Municipal de Terras de Douro, com o então Parque da Peneda Gerês, com a EDP, acabou por ser a própria Câmara de Terras de Douro que assumiu o compromisso da construção do museu e hoje está a funcionar. Acho que representa minimamente e de uma forma digna a memória de Vilarinho. As duas casas trazidas da aldeia mostram como, entre a igualdade, também havia a diferença dos que tinham mais ou menos bens. Uma casa ampla, com poucos haveres, os indispensáveis para o simples conforto das gentes de Vilarinho. O museu mostra como o povo se autoabastava. Desde a construção de alfaias agrícolas à confecção de artigos de vestuário e calçado, tudo sabiam fazer. Constituíam um mundo à parte. Só para ter dinheiro para comprar o que não produziam, subiam montes e desciam vales até Braga para vender as reses ou produtos agrícolas. A memória de Vilarinho está no museu e no coração de cada um. João Rodrigues fez o seu próprio museu em casa. Um pedaço da aldeia está ali à sua mão, como as fotografias antigas dos pais e da irmã, ao tempo em que o espectro da barragem não lhes atormentava o sono. Hoje, proprietários do monte que pretendem reflorestar, os membros da Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna voltam ao lugar numa romagem de saudade de um tempo que nunca esquece. Só esquece para quando a gente morrer, pronto, esqueceu. Mas não esquece. Não pode esquecer. Morreu o bicho, morreu a peçonha, como se costuma dizer. Do alto da Serra Amarela, a 1300 metros de altitude, vêem-se as ruínas de Vilarinho. Uma paisagem soberba,
um lugar de harmonia, onde um pastor disse um dia que não trocava a sua vida pela vida de um rei.